Oi, gente, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os nutrientes. A gente já falou, então, que todos os seres vivos eles precisam se alimentar. A gente tem uma nutrição intracelular que acontece dentro da célula e a gente tem uma digestão extracelular que acontece fora da célula. A digestão extracelular é aquela digestão que vai diminuir o nutriente para a absorção dele ser mais rápida, ser melhor e ele continuar sendo degradado. Por exemplo, quando a gente mastiga um alimento. Quando a gente mastiga e quebra esse alimento, tritura ele, a gente está fazendo uma digestão. E essa digestão, ela vai auxiliar nessa nutrição extracelular. Então, vamos lá. Bom, falando dos nutrientes, primeira coisa que a gente precisa saber é que os nutrientes, eles são essenciais para a nossa vida. Por quê? Porque eles são responsáveis por tudo que acontece no nosso corpo. Seja o nosso crescimento, o crescimento das nossas células, o desenvolvimento dos nossos órgãos e a manutenção do nosso corpo, reposição das células que acabam morrendo, tudo que acontece no nosso corpo para acontecer precisa de um combustível, então vai precisar de nutrientes para ajudar ali. E esses nutrientes, eles podem ser encontrados em diversos tipos de alimentos. Bom, também coloquei aqui 3 palavrinhas que são importantes que a gente acaba vendo bastante. Plástica, energética e reguladora. Isso está relacionado à função desses nutrientes. Existem alguns nutrientes que eles têm função, por exemplo, energética. Eles dão energia para o corpo. Essa é a função deles. Outros nutrientes, eles servem regulando o seu corpo, aumentando a quantidade de um hormônio, diminuindo a quantidade de outro, mandando um sinal para o seu coração bater mais, para o seu coração bater menos. Então, esses são os reguladores. E a gente tem outros nutrientes que têm a função plástica. A função plástica é a de moldar, de construir o corpo. E aí a gente vai ver esse outro grupo também. E que nutrientes seriam esses? Os nutrientes seriam água, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas. Então a nossa alimentação precisa conter tudo isso. Ah, será que a mesma quantidade de água tem que ser igualzinha à quantidade de carboidrato? Não, pelo amor. A água de todos esses aqui vai ser o que a gente mais precisa absorver. Por quê? Porque o nosso corpo tem 70% aproximado de água. Mas por que o corpo precisa de tanta água? Porque a água vai ajudar em várias coisas. A água ela é um solvente universal, então ela ajuda a dissolver praticamente tudo que entra no nosso corpo, inclusive os outros nutrientes que você precisa. Ela também vai ajudar a transportar as substâncias dentro do seu corpo, seja para aquela substância chegar em um determinado local, seja para aquela substância ser eliminada. Ela ajuda a regular a nossa temperatura, principalmente quando a gente faz uma atividade intensa e o corpo aquece. E ela também protege as cartilagens e a pele. Como que ela faz isso? Ela hidrata, ela enche tanto as nossas cartilagens que ela mantém essas cartilagens fofinhas. Sem água elas ficariam quebradiças e você poderia ter algum problema relacionado. Inclusive, quando a gente fala de hérnia de disco, um dos motivos também é a falta de água dentro dessas cartilagens. A pessoa não bebe muita água e pode acabar danificando. E no caso da pele, ela também vai manter essa pele hidratada e lubrificada um pouquinho. Então, sem água, a sua pele vai ficar mais seca ainda. Claro que você vai precisar de óleos naturais que são expelidos pelas suas glândulas, mas a água também ajuda nisso. Um outro nutriente é o carboidrato. O carboidrato, ele é fonte imediata de energia. Então, para você correr, para você pensar, para você fazer tudo, você precisa de carboidrato. Quando a quantidade de carboidrato diminui muito no seu corpo, o seu corpo vai buscar outras alternativas. Mas pense, por exemplo, em dinheiro e ouro. Bom, com dinheiro você consegue comprar várias coisas. Com ouro você também conseguiria comprar. Só que, imagina, como que você vai pagar, deixa eu ver, um caderno com uma barra de ouro? É super difícil de você quebrar um pedacinho de ouro para dar para essa pessoa. Então, tem uma moeda nossa que nos ajuda, que faz várias coisas no nosso corpo, nos ajuda a comprar várias coisas pra gente, que vai ser o carboidrato. E tem uma outra molécula que também ajuda a comprar ainda, também fornece energia,
que vai ser essa pedra de ouro. E no caso do nosso corpo, são os lipídios. Então, carboidrato é aquela fonte imediata, é aquilo que é mais fácil de fazer. Enquanto no lipídio é o que é mais difícil. Você consegue também, mas é mais difícil. Vale bastante, mas não dá para ficar usando o tempo todo. Então, carboidrato, fonte imediata de energia. Existem 3 tipos de carboidratos, que são os monossacarídeos, formados por moléculas sozinhas. Nós temos os disacarídeos, formados por 2 moléculas, por isso a gente fala de di. Essas 2 moléculas ficam juntinhas. E nós temos também os polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são formados por uma cadeia enorme de disacarídeos juntos, ou monossacarídeos. Então, quando a gente tem várias moléculas de açúcar juntas, a gente tem um polissacarídeo. Existem esses 3 grupos. Dentro dos monossacarídeos, os mais comuns são a ribose e a desoxirribose, responsáveis pelo DNA e o RNA. A gente tem a glicose, fonte de açúcar, galactose, fonte de açúcar, frutose e, aqui está errado, é maltose. Então, glicose, galactose, frutose e... Calma aí. Ai, desculpa, não está errado não. E manose. Manose é uma outra, a maltose vai ser pro outro lado. Então, primeira coisa, glicose produzida pelas plantas. Galactose produzida principalmente na formação do leite. Frutose produzida pelas plantas, mas no caso está presente nas frutas e não a que fica ali circulando o corpo desse vegetal. Essas são as que você mais vão ver. E aqui, quando a gente fala dos disacarídeos, a gente tem maltose, lactose e sacarose. Guarda essas 3. A trealose não vai precisar. Então, maltose é um disacarídeo formado por 2 monossacarídeos. Quem forma maltose? Glicose com glicose forma maltose. Quem forma lactose? Lactose é glicose com galactose, forma lactose. Sacarose é formada pela glicose e pela frutose. Juntou as 2, a gente tem uma sacarose, que são 2 monossacarídeos juntos, né? E aí, dentro dos polissacarídeos, nós temos vários polissacarídeos. Nós temos, como os mais, assim, famosinhos, o amido, glicogênio, celulose e quitina. O amido é reserva energética dos vegetais. O glicogênio é reserva energética dos animais. Fica no fígado. No caso do amido, por exemplo, a gente encontra na mandioca. A celulose, ela vai estar presente na estrutura das folhas das plantas. Enquanto a quitina, ela estará presente na carapaça dos insetos e também na célula dos fungos. Só uma coisa, onde que eu vou encontrar esses carboidratos? Que alimentos possuem carboidratos? Que alimentos são esses que têm açúcar? Gente, todos os alimentos vão ter uma quantidade mínima de açúcar. Mas às vezes a quantidade é tão pequenininha que pra gente não vai ajudar. Então, alimentos ricos em carboidrato. Quais seriam eles? As frutas, principalmente aquelas mais docinhas, a gente tem mamão, melancia, caqui, banana, cenoura, beterraba, deixa eu ver, os cereais também, como o arroz, o trigo, que vai formar o macarrão, que depois, que também vai formar, por exemplo, o pão, o bolo. Se a gente for falar de alimentos industrializados, nós temos vários, né? Temos os doces que a gente faz, biscoito, bolo, pão, pizza. Mas se a gente for falar de alimentos naturais, arroz, feijão, frutas, mel. Sais minerais. Dentro dos sais minerais, nós temos cálcio, cobre, iodo, fósforo, potássio, sódio, manganês, cloro, magnésio, selênio, ferro, zinco. Existem vários sais minerais. A função deles é de regular o metabolismo. Então, ou eles vão acelerar alguma coisa, desencadear alguma coisa, ou parar outras coisas, diminuir o fluxo de outras coisas. Por exemplo, quando eu falo do ferro, o ferro ele ajuda o nosso corpo a transportar oxigênio. Então, ele é super importante. Quando eu falo, por exemplo, deixa eu ver aqui, do sódio. O sódio, ele ajuda a fazer a manutenção da nossa pressão. Então, quando a gente tem muito sódio no corpo, a gente pode ter uma pressão alta. Baixa sódio no corpo, a pressão pode abaixar. Quando a gente junta, então, potássio, cadê o potássio? Aqui, potássio e sódio, a gente tem um fornecimento de energia durante a respiração,
durante a produção a gente tem um fornecimento de energia durante a entrada e saída desses sais minerais. Um entra, o outro sai e isso vai gerando ali uma fonte de energia, um ATP, vai produzindo ATP, gastando. Deixa eu ver o que mais. O cálcio. O cálcio, por exemplo, ele ajuda a manter o osso forte e ele também ajuda na contração muscular. Então, a gente consegue observar que vários sais minerais são responsáveis por várias funções. Onde nós encontramos esses sais minerais? Em vários alimentos. Cálcio a gente pode encontrar no leite. Tem que ser leite de vaca? Não necessariamente. Leite de coco, leite de amêndoa, todos eles vão ter uma quantidade de cálcio significativa. Ferro a gente encontra, por exemplo, no feijão. O iodo está presente no sal de cozinha. E quando a gente tem um aumento, a diminuição exacerbada desses sais minerais, assim, um aumento, uma diminuição muito grande, a gente pode ter alguma doença. No caso do iodo, se a gente aumentar muito a quantidade de iodo, a gente tem hipertireoidismo. Se a gente diminuir muito essa quantidade, a gente vai ter um hipotireoidismo. Nas vitaminas, nós temos também vitamina A, B, C, D e E. A vitamina B a gente vai acabar falando vitamina do complexo B, vitamina B12. Elas também vão ajudar a regular o metabolismo e cada uma delas tem uma função. Então, por exemplo, a vitamina C, ela vai auxiliar na nossa produção de anticorpos. Ela evita que o nosso corpo seja invadido e que seja colonizado. Se ele for invadido, a gente consegue atacar e se defender. Por isso que é tão importante a gente ter essa vitamina sempre alta. A ausência dessa vitamina pode causar o escorbuto. A vitamina A é uma outra vitamina que ela também ajuda a evitar a cegueira noturna. Ajuda o nosso corpo. Aqui eu coloquei na tabelinha como que cada uma dessas vitaminas atua. E eu coloquei também onde elas são encontradas, quais os alimentos são ricos nessas vitaminas. No caso da vitamina C, frutas cítricas possuem muita vitamina C. Acerola, laranja, limão, mexerica, tangerina. A gente tem também morango, kiwi, algumas folhas verdes escuras, elas também produzem vitamina C, como couve e espinafre. No caso da vitamina A, a gente tem no fígado, no abacate, no ovo, na batata doce, vários outros alimentos. O complexo B ele vai estar mais relacionado à carne e a leguminosas, e ele também vai ser responsável por várias contrações que acontecem no nosso corpo. E eu coloquei aqui o que a falta delas pode causar. No caso do complexo B, pode gerar beriberi, rachaduras, cãibras principalmente. A falta de água também pode gerar cãibras. A vitamina D também, a gente tem aqui como que ela atua, onde que ela é encontrada e o que a falta dela causa. Eu vou querer que vocês deem uma lidinha nisso, porque a gente vai debater essas vitaminas dentro da sala. E por último não, ainda tem mais uma. A gente tem os lipídios. Os lipídios, eles são responsáveis por reserva energética, proteção contra choques mecânicos, são isolantes térmicos, e eles também são isolantes elétricos. A nossa bainha de mielina tem lipídio. Quando a gente cai, quando a gente sofre algum impacto, a gente se protege graças à camada de gordura que a gente tem, que os lipídios são essa gordura. E eles também vão ser divididos em alguns grupos. A gente tem os glicerídeos, os esteroides, os cerídeos e os fosfolipídios. No caso dos glicerídeos, seriam o óleo e a gordura mais comum, por exemplo, a da manteiga, o óleo de cozinha. No caso dos esteroides, eles estão presentes em alguns hormônios dentro do nosso corpo, como colesterol. Os cerídeos, eles produzem cera, como a cera do ouvido e a cera da colmeia de abelha. E os fosfolipídios, eles estão presentes na membrana da célula. Não são solúveis em água. Lipídio é gordura, então não dissolve em água. E aqui, deixa eu ver, falei tudo. Isolante térmico, fonte energética, estrutural. Estrutural está relacionado a esse fosfolipídio presente na célula. Absorção de nutrientes, eles auxiliam na entrada de alguns tipos de vitaminas. Onde que eu encontro ele? Eu encontro no coco, no abacate, em nozes, em alimentos que possuem algum tipo de gordura.
E por último, as proteínas. As proteínas, elas ajudam a construir os nossos tecidos e elas regulam também o nosso corpo através das enzimas. Aqui eu coloquei um exemplo de enzimas, a gente tem enzimas aqui com uma entradinha redonda, enzimas com entradinha, olha, triangular. Cada enzima funciona de um jeito. Aí a enzima pega um substrato, algo que vai se ligar a ela e transforma isso, olha, em outra coisa, em um produto. Então a enzima, ela é fundamental porque ela ajuda nas reações que acontecem dentro do nosso corpo, gastando menos energia. Aqui, ó, energia, muita energia, pouca energia. A enzima é azul, então ela gasta pouca energia comparado com ser sem enzima e em um tempo menor. Então, quando a gente utiliza as enzimas no nosso corpo é muito melhor. Um exemplo de uma enzima seria a insulina. A insulina ela é responsável por captar a glicose e levar para dentro da célula. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. No caso das proteínas, a gente vai encontrar principalmente em carnes, mas nas leguminosas também. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!